Esse é o podcast sobre uma Casa Verde da UFSJ. Esse é o podcast sobre uma Casa Verde da UFSJ. Sobre uma Casa Verde da UFSJ. Esse é o podcast sobre uma Casa Verde da UFSJ. Esse é o podcast sobre uma Casa Verde da UFSJ. Sobre uma Casa Verde da UFSJ. Olá, este podcast é uma produção do projeto de extensão de unidades demonstrativas de sistemas de gestão ambiental que faz parte do programa Casa Verde. Olá, eu sou a Letícia. E eu sou a Fernanda. E o podcast de hoje é sobre o tema Saúde e Segurança do Trabalhador. Tendo em vista que o Brasil gasta bastante com o afastamento de pessoas por problemas relacionados ao trabalho, vamos começar o nosso podcast de hoje. Para a nossa conversa de hoje, temos os convidados do professor Daniel e professor Luiz Gustavo. Olá, eu sou o Daniel de Souza Costa Calvo, sou professor da Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira, no curso de Engenharia de Saúde e Segurança do Trabalho. A minha área de pesquisa é análise de gestão de riscos e ergonomia. A minha formação ela é bem eclética. Eu estou na universidade por uma escolha. Eu trabalhei muito tempo em empresa, sou técnico de segurança do trabalho. Depois eu fiz uma graduação em História. Depois da graduação em História, eu fiz um mestrado em Educação na UFMG, na linha de Política, Trabalho e Formação Humana. E aí que eu tive um doce prazer de descobrir a análise do ponto de vista do trabalho sobre o ponto de vista da ergonomia e da ergologia, sob o ponto de vista da atividade. Depois eu fiz uma engenharia de produção, fiz um doutorado em engenharia ambiental, sempre discutindo com as questões de saúde e segurança do trabalhador, e também sou engenheiro de segurança do trabalho. Essa é a minha história. Eu sou o Luiz Gustavo Guimarães, professor aqui da UFSJ. Eu, como professor, né, me considero ainda um professor inexperiente, né, que eu tenho pouco tempo na universidade, mas eu sou engenheiro mecânico, né, com mestrado e doutorado na área de ciências térmicas e fluidos, e sou engenheiro de segurança, né, tenho pós-graduação, ministro um curso hoje no NEAD, e também, assim como o Daniel, tenho uma experiência grande na indústria, né, são 20 anos, mais ou menos, na indústria de transformação de polímeros, 3 anos em estaleiro, né? Para quem não conhece, é a construção naval, onde a questão da segurança é bastante relevante, onde os acidentes eram, né? Acredito que hoje em dia estejam minimizados, até porque o Brasil não vem, né, construindo muitos navios, né? A gente está mais com a questão da manutenção, mas também é uma indústria bastante interessante na questão da segurança, né? E hoje, na UFSJ, né, por questões de ter o pós-graduação em segurança, eu ministro a disciplina de Ciência do Meio Ambiente e Segurança do Trabalho também. E é um prazer estar aqui, né, trocar ideia com vocês aí, professor Daniel, que tem bastante experiência aí na área. Então, a gente está à disposição aqui para responder o que for preciso. Muito obrigado por vocês toparem participar conosco. E para começar a nossa roda de conversa, vocês poderiam começar a comentar sobre alguns aspectos que consideram mais importantes no processo evolutivo dos estudos e práticas em saúde e segurança do trabalhador? Na minha opinião, uma das coisas que eu acho mais significativas na evolução da segurança é essa perspectiva da atividade. Como eu trabalho com referencial teórico metodológico da ergonomia e da ergologia, ergonomia da atividade, que tem uma peculiaridade, ela traz para o centro da discussão da análise do trabalho o protagonista, o trabalhador, né? Seus saberes e fazeres, suas competências. Foi isso que me chamou a atenção, porque eu tenho uma formação técnica vinculada à indústria, muito normativa, não que a norma não seja importante, ela é extremamente importante, mas ela não dá conta da variabilidade do meio. O meio tem uma dinâmica própria, o meio de trabalho, seja ele técnico, seja ele entre os atores que estão ali, os operadores, chefias, todo mundo ali trabalhando, existe uma variabilidade, algo que não consegue se prever em sua totalidade. E essa imprevisibilidade, o tempo todo, ela assola o cotidiano, a dinâmica do trabalho. E essa é a ideia de perceber o trabalho para além da norma, né? Existem autores que trabalham isso de forma muito positiva, como o Daniel Lucas, segurança normatizada com a segurança autogerida,
ou seja, atender às normas, mas quando a norma tem o seu limite, tem a sua lacuna, os saberes e fazeres dos trabalhadores na atividade vêm suprir essa lacuna para dar conta, vem administrar essa variabilidade, vem gerir esse trabalho para dar conta dos resultados propostos, esperados, para fazer com que isso aconteça. Então, isso é uma das coisas que me chamou muito a atenção na minha formação profissional, na minha formação acadêmica, e passa muito pela ergonomia da atividade, pela ergologia, que está preocupado com os saberes e fazeres dos trabalhadores na atividade, no desenvolvimento. Existem outros autores, como, por exemplo, o Ronagel, também, que traz coisas muito interessantes, que ele chama de Safety 1 e Safety 2, segurança 1 e segurança 2. A segurança 1 está preocupado em fazer uma gestão de risco, identificando o perigo e risco, os problemas, estabelecer suas medidas de controle. Então, o que está dando errado? Em linhas gerais, não é só simples assim, né, gente? Em linhas gerais, o que está dando errado? Vai lá, se estabelece uma medida de controle. Existe viabilidade, validade nesse modelo? Claro, exato. Esse é o modelo que a gente chama, às vezes, de clássico, mas ele também, quando ele chama de segurança 2, que dialoga com esses autores que eu falei, dessa perspectiva da atividade, ao mesmo tempo que você está preocupado com o que está dando errado, estabelecendo medidas de controle, você também quer saber o que está dando certo no trabalho, que são as intervenções desses operadores, desses protagonistas, dos trabalhadores, e o que está dando certo, o que eles estão fazendo além do que a norma determina para conseguir dar o resultado. Então, você tem um modelo que estabelece medidas de controle que dá errado, mas que, ao mesmo tempo, potencializa todas as estratégias, ações, conhecimentos no que está dando certo. Então, não é um ou outro, é uma ideia de dialética, um ir e vir, né, uma complementação, uma dinâmica, e que, às vezes, eu me sinto à vontade na universidade, que a gente tem como obrigação pensar fora da caixa, ir além, né, que, às vezes, na indústria, o pessoal está muito associado ao modelo normativo, e é uma das coisas que a gente está evitando. Eu não estou preocupado com erro, com culpa. A gente está preocupado em entender como que os operadores realizam o seu trabalho, independente de falha, de erro ou culpa. Erro e culpa são conceitos que não cabem nesses modelos, né? A gente, na ergonomia, por exemplo, chama de insucesso na ação, né? Porque você errou porque tinha um jeito de fazer certo, mas tem que entender o contexto da atividade, como é que o trabalho está acontecendo, né? Quais são as exigências, os constrangimentos colocados em tempo real para os trabalhadores, que às vezes ele não consegue dar o que é pedido, o resultado que é esperado. E assim um acidente pode acontecer, um evento indesejado acontece. Então, na minha visão, uma das coisas que me chamou muita atenção, né, isso está amplamente divulgado, é essa perspectiva de entender o trabalho considerando o ponto de vista do operador, do trabalhador. Quais são as suas efetivas contribuições, né? Isso tem que entrar enquanto estratégia, né? E depois, mais para frente, eu até discuto isso mais ainda, para não ficar falando sozinho. Desculpe, professor Luiz, por favor, passa a palavra a você. O aspecto mais moderno, né, da segurança do trabalho, das normas regulamentadoras, são essa questão de menos horas de trabalho, né, não gratificar tanto por conta de você fazer uma jornada excessiva, né? Tem um limite para você trabalhar, um intervalo de descanso, né? Menos mão de obra infantil, né? O trabalho repetitivo ele acabou diminuindo com a mecanização das máquinas, né? As máquinas um pouco mais modernas, e também por a questão da preocupação com a ergonomia. Então, eu vejo essas medidas mais modernas importantes. E, por fim, né, a questão do treinamento, né? Já fiquei um tempo aqui, um pouco antes de entrar na universidade, a gente tem que estar, todas as empresas, né, elas são obrigadas a fazer treinamentos periódicos, então o trabalhador ele conhece um pouco mais até onde ele pode chegar, né, o que pode prejudicar ele ou não, né? E o empregador, né, ele é responsável por cobrar, né, que seus empregados utilizem o EPI adequado, que ele não ultrapasse aquelas horas de trabalho. Então, a empresa, né, que gera o risco, ela é responsável por ele. Então, essa questão de quem gera o risco é o responsável, acabou tendo que as empresas fizessem isso, né, tomassem essa providência. E para finalizar, né, o Daniel
citou também de uma forma um pouco mais sofisticada até, que a gente precisa ter legislação, mas a gente precisa ter a consciência de executar, né? Não esperar só que seja fiscalizado, né? A gente tem que, como empregador, né? Eu também já fui empresário, já tive uma empresa minha, então a gente precisa se preocupar com o bem-estar do trabalhador. É a questão da sustentabilidade, né? O bem-estar do trabalhador, bem-estar ambiental e, logicamente, ninguém pode desprezar o lucro, né? Até porque as questões de segurança do trabalho causam prejuízo para a empresa, tá? Então, acho que é isso que eu queria complementar aí a fala do Daniel, tá certo? E acho que da minha parte fico por aqui. Eu acho interessante exatamente isso. Por exemplo, a perspectiva da ergonomia ela não está associada somente à questão da ergonomia física, mas a cognitiva, a organizacional, né? Os riscos psicossociais, e ela articula essa atenção, que isso é muito importante que você falou, Luiz, não só a saúde e segurança do trabalhador, mas também a questão da produção. A gente não pode esquecer que a empresa precisa dar lucro, precisa faturar, precisa produzir. Mas uma das questões que a gente coloca que é central é produzir a que custo, né? Exatamente. Financeiro, social, ambiental, saúde e segurança, a responsabilidade social vai junto. Então, uma das coisas que são centrais, né, para se pensar é isso, essa dicotomia entre produção e segurança. A empresa tem que faturar, a empresa tem que ter saúde também, tem que ter qualidade de processo e produtos, né? É o básico da sustentabilidade, né? Se a gente tiver condição de trabalho adequada, não preservar o meio ambiente e não ganhar, não faturar, acaba que a gente não está andando para frente, né? Nem para trás, está sendo parado, estacionado. Geração de emprego, distribuição de renda, né? Passa por isso tudo. Exatamente. Muito obrigada pelas considerações e vamos para a segunda pergunta, então. Atualmente, quais são os principais aspectos legais que devem ser considerados em termos de SST? Bom, vou começar dessa vez, Daniel. Claro. A saúde e segurança do trabalhador, né, ela é composta de 36 normas regulamentadoras, né, tem o objetivo de determinar a forma com que as atividades vão ser executadas, tá certo? Então, as empresas elas devem implantar e seguir as normas regulamentadoras, né? Tem até um órgão, né, dentro da empresa, que é o SESMIT, né, Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, né, que são profissionais da própria empresa ou terceirizados, né, que são encarregados de determinar quais são as atividades que têm mais risco, né, mais riscos ambientais, mais risco do trabalhador, e de uma certa forma a gente vai ter uma modificação, né? Eu estou frisando isso porque essa modificação é agora, né? Vai ser implementada agora a partir de agosto, né, desse ano. Até teve uma mudança grande aí, a gente não tem mais no Ministério do Trabalho e Emprego, agora é uma secretaria especial. Então, a fiscalização e o cumprimento, né, está a cargo de uma Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, a gente tem que cumprir as normas regulamentadoras, né? A gente deve cumprir, né? Para que a fiscalização também atue, né? E a gente não seja autuado ou penalizado de alguma forma, né? De certa forma. Então, ainda são indispensáveis aí o PCMSO, né? O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, atestado de saúde ocupacional, as comunicações de acidente de trabalho, né, são importantes que a gente esteja atento, né, que não deixe desapercebido, até porque as estatísticas hoje são muito importantes. Então, quando a gente comunica um acidente de trabalho, mesmo que ele não tenha afastamento, é importante para que a gente consiga, né, fazer uma estatística, né? A gente tem até aqueles quadros na entrada das empresas, estamos a, sei lá, 500 dias sem acidente de trabalho e a 1.500 sem acidentes fatais, né? No estaleiro, questão do acidente fatal ficava em vermelho, né? Para que a gente prestasse muita atenção, né? Eu mesmo já presenciei alguns acidentes fatais em estaleiro, não é uma atividade muito tranquila, né? Outro documento importante, um perfil previdenciário do trabalhador,
né? A análise ergonômica do trabalho é um pouco mais moderno, como a gente estava falando anteriormente, né? E agora que vai ser, estou até ansioso para ver como é que isso vai funcionar, né? O programa de gerenciamento de risco, né? Quem que vai elaborar um programa de gerenciamento de risco? Seria um engenheiro de segurança ou alta administração da empresa? Ele tem um perfil um pouco mais de melhoria contínua, né? Como é a questão da ISO 14000. Então, o PGR vem numa questão de maior abrangência, eu acredito. Embora o que importa mesmo é a atitude, né? Não só a normativa disso, a atitude é mais importante. Então, é assim que eu vejo a SST hoje, né? Eu falei a questão um pouco mais burocrática, né? E estou aí ansioso pela implementação da PGR, né? Em detrimento aí de um PPRA, que era um documento bem mais quadrado, né? Eu diria um pouco mais antiquado, onde lista todas as atividades, todos os riscos inerentes ao trabalhador e ao meio ambiente. Então, a minha expectativa aí, grande com relação à SST, seria agora, né, em agosto de 2021, como é que vai ser essa implementação ou a fiscalização, né, como é que as empresas vão se comportar para se adequar ao PGR. Até pegando, Luiz, hoje eu dei uma olhada e esses prazos estão mudando tudo de novo, né? Aí eu estava olhando aqui, ó, até dei um print aqui, portaria 8873/2021 prorrogou o prazo para início de vigência dos novos textos das NRs 1, 7 e 9. NR 1, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PCMSO, que é a 7, e a 9, Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. E da NR 18 também, que fala da indústria da construção, e da 37, que é do petróleo. E eles estão julgando isso para 3 de janeiro de 22, outro prazo prorrogado. Então, né? Então você vê que cada mergulho é um flash. Né? Então, toda hora está mudando. Né? Toda hora eles mudam isso. E isso é interessante, porque o que o Luiz falou é muito importante. Uma das discussões da prevenção que a gente coloca é isso. Toda empresa tem que atender o requisito normativo básico que passa pelas normas regulamentadoras, no caso do Brasil. Né? Então, se falar em gerenciamento de risco, a gente pode pegar a ISO 31000, que não é uma norma regulamentadora, mas tem lá uma estrutura de gerenciamento de riscos, que todas elas estão basicamente associadas ao modelo do PDCA, que nasce na 14, né? Depois 18, hoje tem a TS 45, e a gente tem que usar a norma a nosso favor, porque uma das coisas que eu vejo dentro da segurança é que tem muita empresa, abre aspas, quadrada, que não entende o que é prevenção, né? E acha que a prevenção é só atender requisito normativo. É também atender requisito normativo. Mas, por exemplo, um dos objetos meus de pesquisa, que foi meu doutorado, que é o direito de recusa a trabalho perigoso, eu considero ele um suprassumo, porque o que é recusa? Ele está em várias normas regulamentadoras, mas se a gente pegar um pessoal das empresas que está sempre olhando só a norma, acha que recusar, abre aspas, é dar nó cego, é não querer trabalhar. E a gente tem que entender, sob o ponto de vista de pesquisa, que a recusa tem que ser mais do que um instrumento normativo, por exemplo, usando a norma a nosso favor, é obrigado a ter isso enquanto procedimento de trabalho, mas ela tem que se tornar uma estratégia. Porque tem uma frase na mineração que eu estava vendo, um diretor falou, você é medido, uma coisa que chamou muito a minha atenção, não pelos seus esforços, e sim pelos seus resultados. Quando um diretor ignora os esforços que os seus trabalhadores estão fazendo para conseguir os resultados, ele está tendo um custo, aquilo que a gente falou antes, social, ambiental, de saúde, de segurança, extremamente elevado. Então, são fatores que não podem, sob o ponto de vista de uma gestão, né, cabeça aberta, de profundidade, que tem que levar em conta, né, coisas que não estão só na norma. A norma é um requisito normativo obrigatório, tem que ser cumprido, é o nosso norte, é a nossa bússola balizador. Mas como que é esse recheio ali, né, essa atividade de desenvolvimento? Né? Esses esforços você ganha ou perde saúde, você ganha ou perde qualidade de produto e processo, você gera impacto ambiental negativo, né? Você gera acidentes ampliados, às vezes por ignorar, talvez, o que realmente acontece para você conseguir com que essa norma se torne operacional.
Então, uma das críticas que é feita, ninguém está dizendo que norma não presta, pelo contrário, ela é fundamental, mas é basear uma gestão de prevenção ou de organização do trabalho baseado somente no que a norma determina. A gente tem que sempre ir além, até porque a norma, se a gente usar a própria norma a nosso favor, o PDCA termina com a ideia da melhoria contínua. Sim. Melhorar continuamente é o tempo todo rever como que está sendo, como que os procedimentos operacionais estão sendo colocados, revisados, atualizados, dinamizados. Então, isso é uma das coisas que a universidade, na minha experiência, né, eu acho que talvez o Luiz tenha passado por isso, permite a gente pensar sempre, aquele desconforto intelectual de sempre estar pensando, opa, que na indústria, é uma das críticas que eu faço, minha conexão está instável, viu, gente? Qualquer coisa vocês me avisam. Na indústria, às vezes, o cara cometeu um acidente, como eu já vi. O mesmo acidente, assim, com as mesmas características acontecendo 2 vezes e o chefe buscando a culpa no operador, sem entender como que o processo está organizado, quais são as falhas do processo e não o erro do operador. Então, isso é uma das coisas que eu acho que a gente, na universidade, outro ponto, né, ter parceria com a indústria deixar a gente chegar, não para apontar erro, pelo contrário, é ajudá-los na solução, na compreensão dos problemas e também fazer com que os nossos alunos e a gente também entenda, né, o que é que está acontecendo de novo. Para essa dinâmica é vida. Ela faz com que a gente consiga até rever essas normas que são muito importantes, mas que têm um determinado limite. Muito bem. Em 1995, né, quando eu trabalhava no estaleiro, que era um estaleiro japonês, né, tinha essa cultura mesmo. Antes da gente começar nossas atividades, tinha um exercíciozinho, né, um alongamento, o pessoal acordar também, e todo dia repetia as mesmas orientações de segurança, todos os dias ali. Você saía com aquilo na cabeça, mas você não podia andar sem capacete, sem perneira, sem protetor auricular, sem o cinto de segurança. Era até, né, desgastante, vai que ele ficava tanto na cabeça que se você não tivesse o peso do cinto de segurança, você não ia para o campo de trabalho. Está faltando alguma coisa. Então, aquilo ali acabou sendo uma rotina interessante. O japonês era muito rígido, né? Não sei se ainda mas naquela época trabalhar com o japonês era uma rigidez muito grande que, nesse aspecto, acabava que prevenia bastante vários acidentes, né? Embora estaleiro é um serviço bastante arriscado aí. São os famosos diálogos diários de segurança, né? Isso. Uma das coisas importantes da prevenção é a gente conseguir fazer uma composição de coletivos de trabalho, onde você tem, dentro de uma possibilidade, um grau hierárquico, um determinado grau de democratização, que o chefe escuta, mas escuta mesmo. Não é ouvir aqui, sair ali, não. Quando o operador traz um problema, ele também indica a solução, como que esse problema... Se aconteceu algum evento indesejado, se discute sobre ele, fala-se sobre ele, porque às vezes ele é latente, ele aparece pequenininho, mas lá na frente ele pode se tornar um grande acidente, né? E tem um dos autores que a gente trabalha, da Organização do Trabalho, o Michel Lohry, fala isso: um acidente ou um evento indesejado, um incidente, é uma grande oportunidade de aprendizado. A gente não pode perder, né? O que aconteceu, por que aconteceu, como que aconteceu, e dialogar, falar a respeito disso. Por isso que a chefia, né, quando a gente volta de novo no PDCA, na norma lá, a alta administração, a alta direção tem que, quando esse cara lá de cima bate de cima para baixo, vai ser assim, e bota o tem para funcionar, aí a coisa cola, pega, né? Porque se ficar só no discurso, né, qual que é a política da empresa? É muito bonita, mas como que ela é aplicada, como que ela é reproduzida, como que ela é potencializada, consolidada, né? E isso é uma das coisas importantes a sempre discutindo, né? Que é uma das coisas que eu vejo, o pessoal fica arrepiado. Acidente zero não existe. Opa, o que é isso? Está ficando louco? O que é acidente zero que a gente está buscando? Um acidente grave. Quando alguém morre, quando alguém perde um membro, quando alguém machuca seriamente, quando você tem um acidente ampliado. Agora, eventos indesejados que acontecem daqui, ou caiu ali, isso não tem como o tempo todo você impedir, né? Tem que aprender que esse pequeno evento não se transforme numa catástrofe, né?
Isso é muito sério de falar dentro de uma empresa. A gente fala na universidade porque, olha, nós estamos trabalhando com variáveis que a gente explica por quê. A gente quer um acidente zero, mas qual o acidente zero que a gente está falando? E por que a gente está falando? Igual o Luiz falou, da taxa de frequência, da taxa de gravidade. Né? Isso tudo são alguns instrumentos quantitativos que, além de serem normativos, que precisam ser apresentados, no caso de uma fiscalização, que podem trazer conhecimentos para a gente, até para aonde a gente vai agir. Por que a gente prioriza aqui e não ali? E essas ações de intervenção, como serão? Quem que vai estar participando? Né? O que a gente espera de, uma vez efetuando alguma ação em algum determinado lugar que está indicando, está acontecendo muitos quase acidentes ali, tem que entender por que está acontecendo, qual o horário de trabalho, qual a operação, qual a equipe envolvida. E aí você vai estabelecendo algumas estratégias. Né? Uma das coisas que eu vejo, que eu acho que é muito importante para a engenharia, as áreas técnicas em geral, esse olhar nosso do trabalho, não existe uma solução única, pronta, que vem de cima para baixo. Cada caso é um caso. A gente tem que ter um olhar singular sobre a produção. Você pode ter alguns eventos que já aconteceram, que trazem algumas revelações, alguns conhecimentos que a gente pode aproveitar. Mas há uma singularidade no trabalho que não deve, recomenda-se não ignorá-las, porque é difícil. Né? A dinâmica do trabalho, igual o Luiz está falando, estaleiro, grau de risco 4, situações de mineração, siderurgia, de estaleiro, grau de risco elevadíssimo. Muita gente trabalhando, uma hora pode acontecer algo grave, sério. Né? E aí, aconteceu, né? Ninguém quer que aconteça. Outro ponto, aconteceu. O que fazer? Quem vai levar? Onde vai levar? Quem vai agir? Qual hospital? Qual ambulância? Tem posto de saúde? Então, está preparado também para as emergências, caso elas se concretizem. Né? Em muitas situações, observe-se que a empresa não possui capacidade técnica ou mesmo financeira para realizar uma PPRA ou um PCMSO. Nesses casos, é possível fazer alguma análise de risco e buscar diminuição dos acidentes? Inclusive, que a gente tinha falado antes, com essas revisões normativas que estão acontecendo, esses programas vão mudar. Inclusive, o NR9, que é o PPRA, aí está para mudar muita coisa, tem que ver o texto. Quando se fala, vamos pensar no contexto anterior, que está para mudar, mas presente antes do futuro. E PCMSO e PPRA são situações normativas que precisam ser atendidas, porque se a empresa tiver a fiscalização, ela precisa apresentar esses documentos. E aí a gente precisa fazer não digo uma ruptura, mas uma divisão. Atender requisitos normativos, é o que eu venho falando, não significa necessariamente fazer uma gestão de riscos, fazer um modelo de organização do trabalho que atenda a prevenção. Às vezes, essa é uma das discussões quando eu falo em ergonomia e ergologia. Trabalho prescrito, trabalho real. Às vezes, no papel, está tudo muito bonito, mas quando você vai a campo ver o trabalho, está tudo muito errado. E aí a gente tem que trabalhar nessa dicotomia. O que é o certo, o que é errado nesse contexto? A empresa tem que atender requisitos normativos, porque ela é uma empresa, uma pessoa jurídica, tem que prestar conta para quem vai fiscalizar. Ok. Mas enquanto organização de processo de trabalho, administração, como é que eu quero ver como é que está o trabalho? Às vezes eu não tenho PPRA, não tenho PCMSO, mas eu tenho algumas formas de gerir o trabalho que podem até passar por um modelo de PDCA, por exemplo, em menor escala, entender qual é o contexto todo da organização. O que se produz ali? Quem produz o quê? Quais são seus contextos internos? Quais são seus contextos externos? Quem são seus fornecedores? Quem são seus clientes internos? Quem são seus clientes externos? Quais os resíduos que você está gerando? Né? E como que você está gerando, está tratando e descartando? Né? Como é que essa cadeia produtiva toda funcionando? Então, o que é identificar perigo e risco? O que é estabelecer medidas de controle? Quais ferramentas que eu posso usar? Eu posso entender o contexto todo e começar a fazer algumas escolhas de ferramentas, de inspeção de segurança, de análise preliminar de risco, de análise preliminar do trabalho ou análise preliminar de risco. Eu posso usar as estatísticas de acidente, eu posso usar comunicados de quase acidente e de incidentes, que é para a gente identificar onde que está acontecendo situações que podem ser... E quando eu falo de risco, é muito importante a gente entender isso. Risco, ele é um conceito complexo e ambíguo. O risco, ele não está associado só
ao viés negativo, que seria a ameaça. O risco pode ser uma ameaça, que tem sua perspectiva, seu viés negativo, mas, ao mesmo tempo, tem um viés positivo, de oportunidade de melhoria. Então, olha como que a coisa é dialética, é um ir e vir. Né? E qual a referência que eu estou usando quando eu falo em termos de identificação de perigo e risco? Estou usando a OSA, estou usando a TS 45000, né? O que é perigo, o que é risco, o que é aspecto, o que é impacto? Como que eu vou colocar isso tudo dentro desse universo meu, né, de empresa, que eu posso ter um macro, entender o macro da organização, depois estabelecendo o controle de gestão de riscos nos micro-universos que estão ali dentro, setores, por exemplo, presidência, diretorias, gerências, supervisões. Então, você vai desdobrando, fragmentando todas essas possibilidades. Por isso que eu volto naquilo que eu falei antes. A gente não pode pensar de forma, é uma pílula que vai resolver tudo. Claro que algumas coisas podem ser comuns a todos, qualquer processo, mas eu tenho que ter um olhar singular sobre o trabalho. Né? Cada contexto de trabalho possui suas peculiaridades. E existem algumas ferramentas, alguns modelos de intervenção. Aí eu volto a falar como que a universidade tem que estar perto da empresa. Eu comentei isso outro dia. Como que eu estou com um projeto lá que está com dificuldade. Às vezes as empresas têm medo da gente. O que a gente precisa de parceria com a empresa? Campo, porque os alunos das áreas técnicas precisam estar em campo, não adianta a gente ficar discutindo teoria. Se eu sei ir para campo, fazer essa teoria acontecer, funcionar, hora para chegar à meta, para cumprir, hora para sair. Isso é fundamental na formação. E, ao mesmo tempo, o papel social das universidades, que é entender quais são as demandas, os problemas dos atores sociais diversos e ajudá-los a pensar os seus problemas e as suas prováveis soluções. E isso é uma coisa assim que a gente fica, e aí? Né? Então, existem, sim, possibilidades de fazer gestão de risco, de estabelecer ferramentas, estratégias, metodologias, tudo isso é possível, e às vezes até sem custo, ou com custo muito pouco significativo, sabe? Mas são questões iguais a essa que a gente está aqui discutindo nesse tempo e espaço para pensar, e aí? Como que a gente consegue buscar esses atores, universidades, empresas, para equacionar e potencializar isso? É possível, existem várias possibilidades de intervenção, existe esse problema de não atender a norma, ser fiscalizado, ser penalizado, sim, mas também no cotidiano, no dia a dia, como é que é isso? O que é uma análise preliminar de risco? Não vou prolongar muito, não, peço desculpas, o professor Luiz está me esperando aqui. É o seguinte, eu vi casos na mineração de eu chegar, o cara está lá no meio da mina, 2, 3 mantenedores, mecânico, elétrico, lubrificador, mexendo no equipamento. Ele tinha, por obrigação de procedimento operacional, preencher um documento chamado análise preliminar de risco. Ali identifica o perigo e risco da atividade, estabelece suas medidas de controle e coloca o responsável. E tem que estar lá documentado e assinado. E esse é o modelo de segurança que a gente não quer do SESMIT, polícia. O SESMIT é o técnico de segurança, o gerente de segurança. O cara chega lá na atividade e pede, cadê seu documento? Deixa eu ver sua análise preliminar de risco. Às vezes estava mal preenchido ou não tinha uma assinatura, mas você olhava o trabalho do cara, todas as energias potenciais do equipamento estavam protegidas, ou seja, você tinha uma chave geral que você desligava, você tinha um cartão que você colocava, qualquer vazamento, você tinha uma banheira ou você tinha uma lona cobrindo para evitar de cair no meio ambiente. Então, você tinha uma prática, é isso que eu estou falando da atividade. O pessoal estava trabalhando assim, todo preocupado com segurança, com o meio ambiente. Mas, às vezes, no papel, faltou. Faltou por diversas razões. Desde o cara ter dificuldade de escrever, que isso existe muito, desde o cara, às vezes, levar 10 minutos para preencher uma PR, mas fazer uma atividade ali de 5 minutos, mas conversa um com o outro, todo mundo preocupado. Então, esse é um outro elemento que dá para discutir mais para frente, o papel da análise preliminar de risco, que é o planejamento prévio antes de realizar uma atividade. O trabalhador, eu vi isso no meu mestrado, estava muito claro, o sujeito fala assim, olha, se eu preencher e não colocar o risco e acidentar, a culpa é minha. Se eu colocar tudo bonitinho e acidentar, a culpa também é minha, porque eu não cumpri o que estava escrito, ou eu não preenchi do jeito que deveria. Então, esse modelo de culpa, né, de procurar culpado no trabalho, que a gente tem que ter essa ruptura, mostrar para o chefe, para a alta administração, olha, espera aí, vamos pensar a prevenção, igual o professor Luiz falou, de forma coletiva, todo mundo vai ganhar. Ninguém quer acidentar, ninguém quer perda, ninguém quer prejuízo.
Ninguém quer impacto ambiental negativo, ninguém quer alguém machucado, né? Então, existe sim a possibilidade de você fazer gerenciamento de risco com baixo custo, mas tem essa questão jurídica que a empresa às vezes tem que ver. Tem que atender alguma lei? Tem. Alguma norma? Então, trabalhar nisso. Por favor, professor. O professor Daniel já respondeu assim, com muita propriedade, né? Vou tentar aqui, de alguma forma, complementar a fala dele. Né? O que está acontecendo, o Daniel já falou no início, está tendo uma mudança grande agora na legislação. Né? Então, o PPRA vai passar a ser o PGR, né? E a gente ainda não tem a experiência qual o resultado que vai ter disso aí, prático, né? Acaba que norma, o que o Daniel falou, norma está escrito ali, o papel aceita, né? Mas nem sempre as coisas estão acontecendo, isso que é importante, né? Mas, de qualquer forma, o PPRA ou o PCMSO para as empresas menores, se elas não precisam, né, não são obrigadas a ter um SESMIT próprio, elas podem terceirizar essas atividades, né? E a fiscalização também, né, pode ser executada pelo SESMIT, né, que seria o engenheiro de segurança, no caso do PCMSO, o médico de segurança, os técnicos de segurança, os enfermeiros. Então, tanto a elaboração como a fiscalização, né, no decorrer do trabalho pode ser feita aí pelo SESMIT ou pela uma empresa terceirizada ou por qualquer funcionário, né, que seja designado pela administração da empresa para fazer esse acompanhamento, esse retorno, né, que isso é muito importante a gente frisar, essa questão da melhoria contínua. Se ocorrer um acidente, ele tem que ser registrado, não só por uma questão burocrática, a gente tem que fazer o ACAT, né, a comunicação de acidente de trabalho, mas que aquela ACAT, né, sirva para ser um banco de dados estatístico e para que a gente volte lá no local do acidente, mesmo que seja um acidente sem muita gravidade, para que no próximo não seja um acidente grave, né? Eu tive uma experiência também, colocaram um rapaz, tinha pouco tempo, né, como ele era auxiliar de manutenção, ele foi lubrificar uma corrente, ele usou luva para lubrificar a corrente, né? A gente não lubrifica, isso aí não está escrito lá no manual, mas ninguém lubrifica uma corrente com luva, né? A luva dele prendeu na corrente, imagina aí, né, a transmissão de corrente, ela é cruel, né? Essas esteiras transportadoras aí, nossa, elas têm acidente muito grande. Então, faltou, nesse caso, a experiência, né? Simplesmente a experiência. Então, tem quem cobre, tem quem execute, mas precisa de ter ali a experiência, a pessoa ali do lado. Então, nesse caso também, a CIPA, ela é importante, né? Porque tem representante da empresa, indicado pela empresa, tem representante do trabalhador. Esse representante do trabalhador ele tem uma estabilidade, então ele pode, eventualmente, né, ser de opinião contrária, né, ao chefe imediato. Então, acaba que isso traz a oportunidade aí, né, dessa melhoria que a gente está falando. E só para finalizar aqui, né, o Daniel falou da função aí de nós, da universidade, quem sabe aí uma empresa júnior, né, que trabalhe direcionada para esse setor de segurança do trabalho, isso aí talvez fosse uma ideia, hein, Daniel? Quem sabe você implementa aí para o Itajubá, agora com esse negócio do online, né, pode tentar alguma parceria que acaba que não tem, a distância começou a ficar menor, né? Então, quem sabe uma empresa júnior aí pensando nessa... Pegar justamente as empresas menores, né, com menos estrutura, e talvez orientar a empresa, principalmente nesse momento aí de mudança, né? Talvez fosse interessante isso aí, pensar nisso. Exatamente. Bom, a nossa próxima pergunta é: quais profissionais que podem conduzir os processos de análise de risco? Bom, essa questão acabou que a gente meio que respondeu, né, na pergunta anterior, né? Mas, como o Daniel falou, o envolvimento de todos os setores da empresa, principalmente que venha da alta administração, é muito importante, né? Essa conscientização de todos, né? E o envolvimento de todos. É muito comum um presidente da empresa, ele quer ter uma certificação ISO 9000, ISO 14000, quer ter o PGR funcionando, mas ele mesmo não se envolve, né?
não dá aquela força para a gerência, para o pessoal do chão de fábrica. Então, o envolvimento de todos é muito importante, né? Só para complementar o que a gente já havia falado anteriormente. E frisando, né, mais uma vez, né, está tendo um processo de modernização da legislação trabalhista, por isso que está mudando do PPRA para o PGR, né? Então, essa mudança vem no sentido do envolvimento de todos e da melhoria contínua, tá? Eu não vou me estender muito, porque eu acho que a gente praticamente respondeu isso na pergunta anterior. Tá certo, Daniel? Se quiser complementar. Por exemplo, se você fizer uma inspeção de segurança que vai identificar perigo e risco, a gente falou, pode ser pelo técnico de segurança, junto com o supervisor da área, pode ser com o engenheiro de segurança, pode ser o próprio presidente, igual o Luiz está falando. Às vezes o cara quer dar uma volta na área e vai fazer lá uma identificação de perigo e risco na área, vai depender do contexto, né? Quando você está identificando primeiro quais são os contextos de trabalho, seus perigos e riscos, aspectos e impactos, mas depois que você identificou nessa primeira análise, você vai ter que ter as revisões, porque os processos são dinâmicos, máquina que chega, máquina que sai, pessoas que chegam, pessoas que saem, que você não vai colocar um operador trabalhando numa máquina sem treiná-lo, sem deixar ele um tempo, né? Pode ser o cipista, o cipeiro, pode ser o cara do sindicato, dependendo da empresa que você tiver, vai ter um sindicalista, ele vai fazer questão de ir, e é bom também, assim, eu sempre fui muito parceiro dos sindicalistas, eu acho que a gente tem que trabalhar bem com todos, com o dono da empresa e com o pessoal do sindicato, porque é interessante, são pessoas que têm uma visão muito, muito legal disso aí. O próprio operador, né, que está ali trabalhando, antes essa ferramenta que eu falei, análise preliminar de risco, é uma forma de identificar perigo e risco antes de executar uma atividade. Então, o ideal, né, a ideia, a essência é que todos os atores dos processos, né, façam gerenciamento de risco o tempo todo, ou seja, identificar perigo e risco, estabelecer medidas de controle. Só que cada processo vai ter uma liturgia lá, como é que vai ser feito, né? É um procedimento operacional novo, é uma revisão, é uma inspeção de segurança semanal, quinzenal, mensal, é uma auditoria externa, então é uma revisão de procedimento, tem que olhar isso tudo, né? Então, além dos fatores físicos, químicos e biológicos, né, o que vem de avanço em cima do PPRA são os ergonômicos e os de acidente, né? Isso aqui, falando em termos de norma. E também tem uma questão que a gente tem que observar, né? Que vai ter um tratamento diferenciado para as MEI, né? As ME e as EPP, né? Que são as microempresas individual, microempresa, né? Empresas de pequeno porte. Então, a gente tem que ficar atento, né? Porque quando a gente tira a exigência, a gente corre o risco, né? A gente corre um risco, eu estou fazendo uma avaliação aqui futurista, sem experiência do que vai acontecer, mas corre o risco de não ter obrigatoriedade do PPRA, do PGR, né, que está substituindo, de a gente ter um pouco menos análise dos riscos, um pouco menos de preocupação com essa questão, porque a gente tirou a exigência, não vai ter a fiscalização em cima, né? Eu lembro que há uns 8 anos atrás eu viajava muito, eu corria um pouco com o carro, né? Depois dos radares comecei a receber multa, hoje eu ando mais devagar, né? Minha mãe mora no Rio ainda, eu levava 4 horas para chegar, agora são 4 horas e meia, 4 horas e 40. Por quê? Eu sou fiscalizado, né? Então, também, se não tiver fiscalização, não tiver obrigatoriedade, corre um risco, não estou afirmando isso, a gente ainda não sabe, né? Corre o risco da gente andar um pouquinho para trás, quando a gente tratar das MEI, né, das ME, das EPP, então eu tenho um pouco de preocupação com relação a isso. Para prosseguir, eu gostaria que vocês destacassem os principais tipos de acidentes que acontecem nos setores econômicos mais representativos, né, principalmente aqui no Brasil. Vou falar aqui mais em linhas gerais, né, pelo que a gente olha aí nas estatísticas, né? Então, segundo a legislação, né, acidente é uma ocorrência imprevista e indesejável, tá? Instantânea ou não, mas sempre relacionada à atividade laboral ou, né, no trajeto, tá certo? Então, os principais acidentes, né, que estão em banco de dados aí,
São as quedas em altura, né? Utilização de ferramentas inadequadas, movimentos repetitivos, que por isso está tendo uma preocupação grande com a questão ergonômica, né? Choques elétricos, né? Aqui em São João del Rei eu andei fazendo mais prevenção e combate a incêndio, né? Então, muitas instalações antigas, né? Muitos prédios históricos. A gente está vendo também muitos incêndios, né? Nesses museus, né? Tem até recente agora, e a maior parte deles é por questões de instalações elétricas ou instalações de ar-condicionado, né? Excesso de pressão, nesse caso, está tratando a questão da ansiedade, depressão, que também vem tomando, né, bastante nosso tempo aí, né, de como prevenir essa questão. Por isso o bem-estar social do trabalhador é importante. Cansaço e sonolência, né, questão do deslocamento, né? Por acaso, esses dias eu estive no Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, né, as 4 importantes capitais aí, acabei ficando um tempo em cada uma delas. Pô, Curitiba, nesse ponto, tem que tirar o chapéu, né? Se você combina de chegar em meia hora no lugar, você vai chegar, independente do horário, da hora do rush ou não. Mas se você pensar em São Paulo e Rio de Janeiro, meu amigo... Belo Horizonte também. Belo Horizonte também. Então, Belo Horizonte ainda acho mais leve, né? O Rio de Janeiro está batendo com São Paulo ali. Você às vezes demora 2, 3 horas para chegar no trabalho. E isso pode te causar, né, um cansaço. Exato. Enorme, né? Nossa, produtividade vai lá para baixo. Vai lá embaixo, né? E o Rio tem calor, né? Calor, o ônibus lotado, não é fácil, não. Não é fácil, não. Por isso a preocupação aí com o acidente de trajeto, né? Se você conseguir, quem puder trabalhar remoto é melhor mesmo, né? De certa forma, minimiza um pouco essa questão, minimiza o trânsito, o congestionamento. A não utilização do EPI adequado, né? É uma preocupação do trabalhador e da empresa cobrar, né? Ela tem que fornecer e tem que cobrar que utilize, né? Então, esses aqui, eu falei em torno de 7 acidentes, são os que a gente procura nos bancos de dados mais impactantes, né? E os impactos econômicos desses acidentes, né, são valores vultuosos, né? Se a gente pegar os acidentes diretos, né, e os indiretos, né? Então, dos diretos, são mais clássicos, né? A pessoa machuca, um defeito, leva um choque, mas tem os indiretos também, né? O tempo que você perde pelo acidentado, o tempo utilizado na investigação do acidente, lembrando que cada acidente pode gerar uma ação trabalhista, tem que ter perito, tem que ter um acompanhamento de um representante da empresa, um representante da CIPA, um representante, às vezes, do sindicato, né? Como o Daniel falou, é bom ter essa parceria aí com o sindicato. Perda da produção, né? Pelo impacto que, às vezes, você tem que dividir o trabalho de 3 por 2, né? Peças defeituosas, porque você tem que contratar uma pessoa inexperiente, né? Nível de eficiência, rendimento. Então, esses acidentes indiretos são um custo que são difíceis de mensurar, né? Mas a gente entende, né? Não tem um valor, né? Existem algumas estatísticas que calculam valores, né? Mas no caso aí do Brasil, que é um país em desenvolvimento, os valores são em torno aí de 10%, né, do que você paga, do valor bruto aí que você paga a um trabalhador. Tem algumas literaturas que falam em 10% do PIB que são gastos em função de acidente de trabalho. 10% do PIB lembrando que o PIB é bruto, né? É tudo que a gente, não é nem o que a gente paga, né? O que a gente está pagando ali na prateleira do mercado é que está entrando na contagem do PIB. Então, 10% do PIB é alguma coisa realmente vultuosa, né? Então, esses são os principais acidentes, né, Daniel, que eu tenho visto aqui nos bancos de dados. Se você puder complementar aí, te agradeço. Na verdade, é isso que você comentou, né? Depende muito da atividade. Por exemplo, se a gente for pensar construção civil, né? Você tem isso que você falou, trabalho à altura, espaço confinado, né? Questão da plataforma. E tem também uma coisa aí que agora, principalmente aqui em Minas, aconteceu, esses acidentes ampliados, né? A questão das barragens, que são assim, muito sério, muito grave, né? E
E tem um custo social ambiental aí, né? É uma tragédia que podia ser previsto, podia ser analisado, né? É muito, muito, muito grave isso, muito grave. E é basicamente isso. Quando você pega os dados, né, você vai ver trabalho à altura, espaço confinado, questão da manutenção, processo produtivo. Se você for pegar modal de transporte, ferroviário, rodoviário no Brasil é elevado, né, marítimo, navegação de cabotagem, se a gente for pensar, né? Ferroviário também. Então, você tem perdas também que não se materializam em acidente, por exemplo, o custo de você produzir e entregar, igual os grãos, a soja. Isso não está diretamente associado ao trabalhador, mas é o que a gente falou antes, a gente está pensando na empresa como um todo, na dicotomia entre tensão da produção com saúde e segurança dos operadores. A empresa precisa faturar, porque a empresa que fatura, que é lucrativa, que é produtiva, em tese, né, deveria gerar mais emprego, em tese distribuir mais renda, enfim. Economia forte, né? Mas eu acho que é isso. Né? Acho que o Luiz falou bem aí, antes do que poderia. Ok. Então, vocês podem relatar algum caso em que se observa a importância do SST? Quer que eu falo? Eu acho que tem tudo, né? Isso tudo que a gente vem falando, vamos sintetizar, não há área técnica produtiva, aí eu não estou falando só de indústria geral, né, que não tenha que dar conta de indicadores de SMS, QRS, que é segurança, meio ambiente, saúde, qualidade de produtos e processos, responsabilidade social, seja nas indústrias, seja no setor de serviço, isso é fundamental, né? Saúde, prevenção é saúde. Quando você, por exemplo, você tem saneamento básico, né? Essa questão da Covid que nós estamos vivendo agora. Fala-se para lavar a mão, fala-se para higienizar. Tem lugar que não tem água encanada aí, não tem esgoto. Olha a quantidade de doenças que são disseminadas por ausência disso. Né? A gente está falando de segurança e saúde no trabalho, ok, mas tem que pensar de forma ampla, ir além dos postos de trabalho, pensar em tudo. O que o Luiz comentou, por exemplo, transporte, né? O sujeito está numa cidade igual Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, quanto tempo que ele leva para ir e vir ao trabalho, em condições de modal de transporte, engenharia de mobilidade é uma outra questão, a mobilidade do cara dentro de um grande centro desse, nas condições que ele vai ter, e no momento de Covid, né, outro dia estava vendo a discussão, né, tem que abrir o ônibus, a janela do ônibus de manhã, um frio danado, tem gente que quer que fecha. Então, assim, são coisas estratégicas, questão de segurança e saúde no trabalho. Eu tenho uma teoria que diz o seguinte, países que têm inclusão social mais avançada, a gente tem menos problemas de saúde e segurança no trabalho. Porque isso ninguém precisa falar. Né? Olha, eu não gosto de fazer essa comparação, mas ela é importante. Qualquer filme norte-americano, não estou fazendo apologia norte-americana em absoluto, qualquer cara está roubando um banco, ele está todo protegido. Já viu isso? Você não vê ele de qualquer jeito. Aqui nós vamos bater a laje no domingo, o cara vai de havaiana, vai de camiseta, e está preocupado com a cerveja gelada, com a cachaça, com o cachorro quente. Não é que a gente é pior e o outro é melhor, mas é uma questão que tem que ensinar lá embaixo, igual segurança no trânsito, né? Segurança, você saber mexer com dinheiro, apesar de que não tem dinheiro, como é que o cara vai mexer como, né? Então, mas assim, segurança no trabalho passa por isso, né? Olha, se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Isso é uma das coisas centrais da segurança. Então, no lar, a gente vê quantos acidentes no lar acontecem. Né? Isso acontece o tempo todo. Né? Você ter uma mãe, um pai mais velho, que não tem um tapete no banheiro quando vai... Está vendo como é que a coisa está além do posto de trabalho? Uma barra para o cara poder segurar quando está tomando banho. Né? A gente não falou, mas uma das coisas que a ergonomia trata também é isso, envelhecimento no trabalho. O que é eu com 20 anos estar trabalhando? O que sou eu com 40 anos estar trabalhando? O que sou eu com 60 anos estar trabalhando? Isso é importante, importante. É claro que vai singularidade novamente, né? Depende de cada serviço que está sendo executado. Mas imagina um cara trabalhando com corte, solda, 20, 40, 60 anos, martelete pneumático, trabalha em altura. Então, assim, são coisas que não dá para a gente pensar no todo sem também ter um olhar na singularidade, né?
Então, não dá para desprezar uma variável tão importante como saúde e segurança, além do trabalho. Eu acho que tem que estar no trabalho, é um foco específico, mas tem que estar além, tem que estar no cotidiano das pessoas, né? No trânsito, no andar na rua, no saneamento básico, na segurança social, né? Em tudo que a gente precisa. Luiz. Então, tentando mais uma vez, né, complementar, né, o SST é de suma importância, né, como disse o Daniel, na nossa vida lá. Minha filha foi andar de skate, né, normalmente protege a mão e a cabeça, né, ela botou só o capacete, caiu, quebrou os dedos. Não quebrou a cabeça, mas tem um arranhão, tem um lanho lá no capacete, entendeu? Então, como ela não estava com a mão protegida, quebrou 2 dedos. Ela, pô, pai, não vou poder ir à praia. Eu falei, não vai poder ir à praia. Ainda bem que você não vai ter que operar esses dedos, graças a Deus. Dei por satisfeita porque você só não protegeu a mão. Na próxima, você protege a mão e protege a cabeça. Mas se ela não tivesse com capacete, aí pô, o dano ia ser gigante, né? Então, saúde e segurança do trabalho, no cotidiano, tudo é bastante relevante. Eu tenho uma questão aqui comigo, eu não entendi ainda muito bem por que o Ministério do Trabalho e Emprego foi extinto, né? Então, o SST hoje ele está a cargo da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Não sei qual que vai ser o impacto disso, né, no dia a dia. Não sei se o Ministério vai ter mais força que a Secretaria. Não sei ainda, né? A gente, como começou isso e a pandemia veio, acabou que esses dados ficaram um pouquinho de lado, né? Porque a gente está preocupado aí com a prevenção com relação a Covid, né? E tem lugar que não tem água, tem lugar que não tem sabão, tem lugar que não tem álcool em gel, né? Então, a prevenção de acidente é o melhor caminho, né? A gente ter o equipamento certo, né? Como eu falei aí da luva, não tinha luva, mas tinha o capacete ainda bem, né? Mas faltou a luva, né? Então, o EPI, a gente ter o equipamento de proteção individual é importante. Hoje, as medidas de prevenção coletiva, elas estão sendo mais fortemente divulgadas e ampliadas para que um trabalhor ou outro que se descuide, né, não coloque a EPI correta, ele ainda assim esteja preservado, né? A gente analisar bem os riscos, né? Essa análise de risco que a gente vem falando, a análise preliminar, a gente vem falando bastante aí, mas ela é importante, né? Para na hora que eu for andar de skate, pô, o que eu tenho que fazer para andar de skate? Então, o capacete é importante, mas a luva também, né? Que chama de munhequeira, né? Normalmente, quando a gente cai, a gente tende a colocar a mão na frente, né? A informação, né? E a divulgação dos riscos hoje também é muito importante. Então, lá em casa, agora que eu tenho vários filhos, né? Então, eu vou botar no moral. Vai andar de skate? Põe lá o capacete, põe a luva. Vai pagar um pouquinho de mico com os amigos, mas na hora de cair, na hora de machucar, não machuca tanto. Ou então anda devagarzinho, anda sentado no skate, pronto. Já é uma opção também. Então, a gente divulgar, né, informar, né, é muito importante, né? Então, o SST está em todo momento aí para a gente, né? Então, a gente tem que tomar as medidas, sim, né? E a gente tem uma expectativa aí. Vamos ver se a secretaria, né? Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Vamos ver se ela vai ter uma atuação importante, né? Porque ela está no lugar aí, praticamente, do Ministério. Então, vamos ver o que vai acontecer com isso aí. Para prosseguir, eu gostaria de saber opiniões de vocês, né? Que se vocês consideram que o trabalhador possui poucas informações ou dá pouca importância para os riscos que ocorrem nas organizações produtivas, né? Bom, vou começar agora, Daniel. Então, eu vejo isso de forma até simples, né? Depende muito do treinamento, tá certo? Da organização da empresa, do interesse, do engajamento da alta administração, tá certo? Como até comentei aí com o Salve anteriormente, né? Lá no estaleiro japonês, 1995, a gente tinha o treinamento de segurança e tinha todo dia de manhã, né, aquela reunião, e o cara repetia, né? Então, a questão hierárquica, os líderes todos
envolvidos, né, naquele treinamento, daquela orientação. Então, isso era muito importante, tá certo? Então, a questão da informação ou da importância vai depender, na minha maneira de ver, né, do treinamento dos funcionários e do engajamento de todos os níveis hierárquicos da empresa, né? Porque o acidente pode ocorrer com qualquer um, né? Lá no estaleiro você podia ser atropelado por uma bicicleta, né? Então, você andar na faixa certa também era importante. Então, independe do nível hierárquico, questão do treinamento, da organização e do engajamento de todos, né? Desde a alta administração até o trabalhador de menos responsabilidade. Daniel, se você quiser, pode ficar à vontade. Eu acho que falhou um pouquinho. Está me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora estou ouvindo. Eu me lembro de uma das empresas que eu trabalhei do grupo Fiat, da Fiat, que tinha um pessoal terceiro. Isso era um problema sério, porque eu volto a falar na questão da inclusão social nossa. O cara estava trabalhando numa multinacional com um almoço assim, de primeira, e o terceiro. E às vezes o que ele comia na fábrica, ele não comia em casa. E às vezes tinha filho, tinha esposa, principalmente filho, né? O cara tinha de tudo, suco, refrigerante, sobremesa, até picolé às vezes tinha, feijoada sexta-feira, comidas assim de primeira linha. O cara comia aquilo ali, chegava em casa e não tinha. E aí como é que você fala de qualidade com um cara desse? Pô, qualidade? Porra. Né? O cara... Isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. Então, essa questão da percepção de risco, além dessas dimensões objetivas que a gente fala aí, dos programas, existe um grau lá embaixo, no chão de fábrica, lá na linha de frente, quando eu falei da recusa, que é a subjetividade. O que é risco para mim pode não ser para o outro. Né? Se o cara não se cuida, às vezes é porque a história dele é tão sofrida e ele não se cuida porque nunca cuidaram dele. Onde ele vai, a história nossa, nós temos uma história no Brasil que é muito complicada. É diferente, por exemplo, talvez o Luiz vai saber, porque ele é do Rio, eu trabalhei na GE Selma em Petrópolis, turbina, manutenção, turbina de avião. Gente, é uma empresa extremamente tecnológica, uma empresa assim, top. Para você ter ideia, todo mundo quase todo mundo nível técnico. Então, assim, uma oficina lá é mais limpa que eu quero dizer com isso? Não é que um é melhor que o outro, não. É porque existem algumas situações de trabalho que o cara tem uma condição melhor de renda, que ele tem uma condição melhor de vida, e que outras, por exemplo, se eu comparar com uma Vale, onde eu trabalhei, que você tinha, o caminhão sai da mina, ele tem que tomar um banho primeiro, porque a mina é o seguinte, no inverno é poeira até dizer que chega. Aí você tem que fazer aspersão para diminuir. No verão, que é muita chuva, não é uma lama comum, uma lama misturada com minério, que agarra no equipamento, e aí o equipamento vai para dentro da oficina, antes dele sair da mina, ele toma um jato. Depois ele chega lá, às vezes ele está tão sujo mesmo tomando esse jato, a pré-lavagem, que ele chega, tem que tomar um outro jato lá dentro da oficina. E o cara que trabalhava ali era terceiro, numa condição, olha, sem ter participação de lucros e resultados, que a variação de salário é muito elevada, às vezes pode variar, você não faz conta numa empresa grande, quanto você ganha por mês e quanto você ganha por ano. E não é o que chega só de salário, você tem a variação, remuneração variável, você tem plano de saúde, o cara às vezes não tinha remuneração variável, não tinha plano de saúde. A hora esse o valor era menor, não tinha cesta básica. Então, o cara estava à margem desse contexto real. Aí você botava um macacão de Tyvek, que é um material parecido com isso aqui, o cara tinha um macacão, enfiava um macacão de Tyvek, ficava ali debaixo daquele caminhão horroroso, sujo, entendeu? E assim, a própria situação, condição, esmagava o sujeito. Então, essa questão do risco, né, essa questão do conflito capital-trabalho, ela precisa ser muito bem pensada. Né? Não é fácil. Né? Aquilo que eu falei para vocês no início, erro, culpa, peraí. Vamos analisar a coisa lá, vamos singularmente, vamos olhar o que está acontecendo. Como que esse trabalho está organizado? Quem pensou a organização do trabalho? Para dar um exemplo, quando a gente fala de organização, anteontem eu estava ouvindo a discussão que está tendo na Olimpíada, as moças falando, olha, eu chego aqui, tem que usar esse uniforme aqui, porque mandaram usar isso aqui.
mas não pergunta quem está usando. Então, ela estava falando que é constrangedor, às vezes short muito curto, ela muito perto da torcida. Pô, no momento que eu estou disputando uma medalha, eu vou ter que ficar pensando se alguém está com uma... Você está entendendo o que é o olhar? Espera aí, eu não estou pensando no trabalho para o Luiz executar, eu tenho que ouvi-lo. Como é que é, Luiz? Eu estou pensando assim, o que você acha? Faz um laboratório, usa aí e me fala o que tem de bom, o que tem de ruim, para a gente chegar numa condição mais, entre aspas, confortável possível. Entendeu? Então, esse é um dos olhares, quando a gente fala em prevenção e segurança, quando se fala em risco, o cara não percebe o risco, espera aí, qual que é a história dele, de vida, história coletiva, que empresa que ele está trabalhando, qual o processo, como que esse processo é pensado. Esse cara, ele é mais um, ele é invisível ou ele é visível dentro do contexto? Então, essa singularidade do olhar que eu volto lá no início, quando a gente está falando, que é uma das inovações da prevenção de pensar o trabalho. Tem que ter um se colocar no lugar do outro. Tem que ter uma perspectiva mais humana nesse sentido. E não achar que o cara ele não fez porque ele não sabe, que ele descumpriu o procedimento. Mas, espera aí, né? Como é que é isso, de cumprir e descumprir procedimentos? Em qual contexto? Qual condição? Né? Então, você vê que quando a gente falou antes da pergunta anterior, saúde, segurança e trabalho está em tudo. Está no esporte, que a gente acabou de citar, porque é um trabalho da moça que está lá, está no lazer, igual o Luiz comentou, da filha, está em tudo. Né? Está nessa percepção, essa questão do que é risco, né? Tem que entender o contexto da pessoa, que às vezes o cara tem até medo de falar, porque... vou falar, o direito de recusa você está na norma. Estou falando de empresa grande que o cara tem jeito, cheio de instrumento, ele não tem coragem de falar. Imagina o pobre coitado que está ali. Terceirizado ainda, né? O terceirizado é um... Cara, entendeu? Dá dó, gente, dá dó. E isso... Carga e descarga de carvão nessas siderúrgicas. Trabalho análogo à escravidão, né? São coisas que a gente ainda está longe de avançar, não avançamos muito, mas eu acho que tem que avançar mais, né? O indivíduo ele chega sexta-feira em casa de uma carga e descarga de carvão, segunda-feira ele não tirou o carvão ainda, aí começa tudo de novo. Isso quando ele não trabalha sábado também, né? Não, isso aí é uma situação bem confortável para ele, né? Exato. Então, isso são contextos que não podem ser assim ignorados, não no sentido de ignorar, porque a gente tem que entender como é que é esse real do trabalho. Chão de fábrica mesmo, entender o que é, onde que o calo aperta, o que está doendo aí, vamos ver o que é, como que é feito. Né? E isso é um modelo de pensar a organização do trabalho. Tendo em vista o histórico desse assunto e suas perspectivas mudanças, vocês acham que a reforma trabalhista de 2017 andou para trás ou para frente a favor dos trabalhadores? Como que vocês acham que vai estar daqui a um tempo as situações de trabalho por consequência, né, dessas alterações ocorridas? Começa, Daniel, essa? Eu acho que a gente está virando um transatlântico, né? Ou seja, eu não sei a idade do Luiz, mas a gente deve ser mais ou menos da mesma idade. Eu devo ter mais ou menos quase uns 30 anos de INSS e uns 5, 6 anos de serviço público. E eu fico preocupado com a geração de vocês, porque eu não consigo entender, sob o ponto de vista de qualquer economia, a gente tem que trabalhar, tem que potencializar, tem que distribuir renda, porque a economia tem que ficar forte. Eu sou muito a favor disso, da indústria, mas eu não consigo entender a reforma trabalhista que, ao invés de ajudar, atrapalha. E tanto que o pouco que a gente lê, que a gente viu, eu coloquei até um tópico disso na minha tese, não melhorou. Tem muita gente voltando aí para a carteira de trabalho, porque, gente, é o básico, o repouso semanal remunerado, férias, 13º. Gente, é muito, esse custo, não eu chamo nem de custo, né, para o empregador, é muito pequeno. E, assim, eu não consigo entender economia forte sem distribuição de renda, sem as pessoas estarem com dinheiro no bolso para poder comprar, consumir. E, assim, é aquilo que eu falei, 20, 40, 60 anos. Dependendo do que você estiver fazendo, tem uma hora que você tem que dar licença do mercado, sim, para outro entrar, para gerar emprego. Né? Tem que ter eu sou a favor de uma segurança social,
né? A gente paga, ninguém está dando para a gente o INSS ou qualquer coisa, a gente paga, né? Então, eu acho que, veja bem, eu não sou contra reformas em absoluto. Eu acho que tudo, isso é o papel da universidade, é pensar, olha, estamos diante de novos quadros, há uma dinâmica da vida, tem que pensar o que está acontecendo, mas que todos os atores envolvidos e que a parte mais frágil, igual eu falei na questão anterior, o trabalhador lá da linha, o que remunera menos, não seja penalizado, porque ele é o que trabalha mais, ele é o que vai em condições mais complicadas para o trabalho e ele é que perde sempre. Ele que eu digo somos nós, porque somos assalariados, a gente dá um duro danado, né? Tem gente que está numa situação mais complicada. Então, eu acho que uma reforma trabalhista ela tem que ser muito bem pensada, ela não vem com efeito imediato, pode ter um efeito imediato, mas se ela for mais problemática, eu estou falando de 10, 15 anos ou mais. É algo... pouco que a gente está vendo, os efeitos até então não são, por enquanto, positivos. E eu não acredito que ela venha melhorar condições de emprego, de conseguir fazer com que as empresas sejam mais, como é que se diz, competitivas. Essa reforma, para mim, é opinião pessoal. Por favor, Luiz. Eu estou próximo ao Daniel aí, eu estaria hoje, né, uns 30 anos aí de trabalho, eu estou com 49 hoje, né, tenho 5 aqui na universidade, né, tenho uns 25 aí na indústria. Eu também não tenho visto com bons olhos, não, as reformas trabalhistas. Você demorar mais a aposentar, você libera menos espaço para quem está vindo. Você aposentar com uma situação pior, né? O meu caso aqui, que eu sou um professor novato, né? Eu vou aposentar com teto do INSS. Provavelmente eu vou continuar no mercado depois, né? Ou então vou me aposentar aí, vão ter que me expulsar daqui, né? Então eu não vou abrir caminho para quem está vindo. Então isso me preocupa muito. E o fato do Brasil ele está se tornando, né? Ele está tendo uma tendência enorme a ser um país de commodities. Aí, se você não preocupar com as gerações que estão vindo, eu tenho 3 filhos, eu não sei qual carreira orientar que eles venham a fazer, eu não sei hoje, né? A gente fala aí em agronegócio, mas você vai numa plantação de soja ali no centro-oeste, eu andei de carro 300 quilômetros. Eu vi 2 funcionários, um na máquina e o outro esperando para revezar com ele. Então, era uma máquina só, né? Então, eu não vejo a questão dos commodities, né, gerando emprego, gerando benefício para o trabalhador. Então, teria que ter essa preocupação. Primeiro, uma economia crescer, gerar emprego, aí sim, em algum momento, ter um liberalismo mais forte, né? O neoliberalismo para o Brasil acho que não funciona de jeito nenhum, né? Eu dou minha opinião com muita tranquilidade. O neoliberalismo não, talvez um liberalismo aí, né? Estou falando no sentido clássico aí, né? Da definição clássica do liberalismo e neoliberalismo, mas com um país de commodities, a reforma trabalhista esticando o nosso tempo de contribuição, né? A gente tem que falar em tempo de contribuição, porque a gente contribui para lá na frente estar aposentando, a gente precisa abrir caminho para quem vem. E, lógico, a gente não pode deixar de falar, em momento algum, que a educação, né, principalmente a nível básico, precisava ser um pouco mais igualitária, né, mais justa, né? É injusto pegar um menino hoje que tem todas as condições e competir de igual para igual com um menino que está vindo hoje de algumas escolas públicas, nem todas estão ruins, nem todas, né? A gente tem que dar o mérito para algumas, mas algumas em situações muito ruins, né? Foi o que a gente falou anteriormente, a gente não pode pegar o cara lá que trabalha com carga e descarga de carvão, que põe um filho numa escola pública, comparar até com os nossos filhos, fica desigual. Então, o liberalismo, o neoliberalismo, acaba que não favorece essas classes menos assistidas. Então, na minha opinião, também, acho que nem era hora de se falar nisso, era hora de se pensar em
desenvolvimento econômico, mais investimento em tecnologia, para a gente não se tornar... Eu não vou dizer que a gente já se tornou, não, porque eu não vou cravar isso, não, mas se a gente continuar, a gente está tendendo a virar um país de commodities. País de commodities liberal, assim, chega a ser um paradoxo. Não vejo como funcionar, entendeu? Então, na minha opinião, eu concordo aí com o Daniel, acho que a gente andou um pouquinho para trás, posso afirmar isso. Saída é tecnologia, né? Desenvolvimento, tecnologia. É isso. Vamos lá, gente? Eu gostaria de saber também como que esses acidentes de trabalho, né, afetam a economia brasileira, de onde que vem os fundos que pagam essas pessoas, como que fica essa situação para o Brasil? Eu vou puxar aqui um dado, né, uma estimativa aí, que em torno de 4% do produto interno bruto, né, de países desenvolvidos, né, e em torno de 10% quando se trata de países em desenvolvimento. Então, os acidentes de trabalho, eles custam muito para a nossa previdência social, né? Então, realmente, a questão do acidente de trabalho, quando a gente fala em acidente de trabalho, a gente fala no acidente de casa, acidente de trajeto, né? Ele custa muito caro, até porque a gente tem um sistema de saúde unificado, né? Ele não faz distinção quem está sendo tratado se veio de uma empresa, ou se estava dormindo na rua, ou se estava dentro de casa. Então, o custo nosso é muito alto, né? A gente fala mal do SUS, ou fala bem, se o atendimento é bom, é ruim, eu não sei, mas ele é universal para todo mundo. Então, o custo hoje, né, é muito grande, né? Então, a economia brasileira está sendo penalizada por uma falta, talvez, de cultura, né? A gente estava falando de alguns níveis de trabalhadores, essa cultura que vem de baixo para cima pode influenciar bastante, certo? Então, os dados são em torno disso, né? Eu não peguei aqui a fonte, mas a fonte veio da Previdência Social, mas é um dado um pouco antigo. Eu estou tratando aí de 2017, 2018, mas é em torno de 10% do PIB. Lembrando que o PIB, né, é bruto, né? Tudo que a gente paga lá na prateleira do mercado é que está envolvido que a gente vai basear o cálculo do PIB, certo? Isso são os dados oficiais, fora o que passa por fora. Fora, né? Por fora. Os acidentes de trabalho, não sei se aí tem também, né, Luiz, as doenças ocupacionais, né? Porque às vezes o cara acidenta, mas falando de tudo, né? Geral, né? É um custo não só financeiro, né, gente, social, é um prejuízo. É aquilo que a gente estava falando antes. Eu quero produzir, por exemplo, eu quero produzir 1 tonelada de minério, mas a que custo? Eu não vou nem colocar o custo ambiental e social, vou colocar custo financeiro mesmo. Você pode produzir 1 tonelada com, sei lá, 100 mil ou com 1 milhão, e aí? Como é que fica? Né? Então, o Brasil é o maior produtor de soja, de grãos do planeta, ou seja, ok, mas esse modal de transporte, essa logística, você tem uma perda tão significativa na produção e na entrega, que esse custo de produção assim, tá alto, você perde muito. Isso porque a gente está falando antes na questão da empresa. A empresa tem que faturar, ela tem que ganhar. E às vezes, deixar de ganhar é prejuízo. São perdas, assim, por falta de infraestrutura, né? de desenvolvimento lá na questão da educação, de pensar tudo isso que a gente está falando. Então, gente, para a gente finalizar aqui, eu vou falar a última pergunta, tá? E qual que é o recado que vocês poderiam deixar para empregadores e empregados sobre a SST? Bom, sim, vou falar de forma bem resumida, que nossa conversa foi bastante interessante, né? A gente acabou andando por vários caminhos aqui, mas eu entendo que a gente tem que tratar a questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Então, ela está ancorada em 3 pilares, né? Que é o bem-estar do trabalhador, né? O cuidado com o meio ambiente, né? E quando você evita os custos de acidente, você está ganhando dinheiro. Então, a sustentabilidade ela está também
ancorada na questão econômica. Então, a empresa ela tem que ganhar dinheiro, né? Acho que nenhum de nós entra numa universidade com a intenção de formar e fazer simplesmente um trabalho filantrópico. Pode até fazer o filantrópico, mas quer ganhar dinheiro, quer melhorar a situação. Mas a gente precisa cuidar do meio ambiente e, graças a Deus, né, que isso aí vem de fora, vem internamente também, mas o bem-estar do trabalhador é muito importante nesse momento. Não cabe mais você tratar o trabalhador como parte da máquina, né? Parte do equipamento. Né? É uma pessoa, é um indivíduo, ele tem que estar feliz, ele tem que estar num ambiente que ele goste de estar trabalhando, né? Ele fica ali 8 horas, 9 horas, né? Contando com o horário de almoço dele, fica 9 horas dentro de uma empresa, então o bem-estar do trabalhador tem que ser levado bastante em consideração. E nesse ponto, nesse momento, a gente os gestores andam mais preocupados com isso. Se não por uma pressão externa ou não importa, mas ela tem vindo, né? Pelo menos eu tenho observado que é preciso, né, cuidar do bem-estar do trabalhador também. Eu gostaria de falar mais para as empresas, para a alta administração, né, para o SESMIT também. Eu acho que é muito importante a gente se aproximar, sabe? Universidade, empresas, porque a universidade tem, por essência, né, pensar, problematizar e buscar soluções. E é fundamental a parceria entre os atores sociais, né? Seja a universidade, seja as empresas, porque a gente está aqui para pensar a solução, identificar os problemas, pensar a solução em conjunto. E não é para ensinar, não, gente. Só ensinar, não. A gente quer aprender junto com eles, porque o conhecimento ele é construído coletivamente. Eu acho que, uma vez que a gente consegue fazer com que as empresas, as organizações, quem está lá dentro decidindo, entenda que existem formas de se organizar trabalho que conseguem potencializar os resultados em geral, né? Todo mundo sai ganhando. Eu falo isso porque desses poucos, esse último projeto meu que eu estou mexendo, dificuldade que tem, ou medo, às vezes tem um medo da gente chegar e conversar, abrir a caixa de Pandora, vamos dizer assim, e a gente está ali para pensar junto, dentro da ética, né? Porque a gente tem uma ética, qualquer conhecimento gerado não vai ser divulgado, assim, é um conhecimento que tem toda uma forma de ser tratado, né? Tem toda uma ética profissional, acadêmica a ser seguida. É isso. Para finalizar, gostaria de agradecer a participação do professor Luiz Gustavo e Daniel. Prazer em conhecer aí, Daniel. Espero que a gente consiga aí, quem sabe, fazer algum trabalho junto, uma empresa júnior voltada para essa área, pode ser interessante aí. Muito obrigado, Luiz, Fernanda, Letícia. E por nos esclarecer sobre o tema da saúde e segurança do trabalhador. Aguardem nosso próximo podcast, uma produção do projeto Extensão Unidades Demonstrativas de Sistema de Gestão Ambiental, que faz parte do programa Casa Verde. Este foi o podcast Casa Verde número 9. Nessa edição do podcast Casa Verde, tivemos uma interessante conversa com os professores Luiz Gustavo Monteiro Guimarães, da Universidade Federal de São João del Rei, e Daniel de Souza Costa Calvo, da Universidade Federal de Itajubá, sobre a saúde e segurança do trabalhador. O podcast Casa Verde número 9 contou com coordenação de Sálvio de Macedo Silva, locução e entrevista de Letícia Oliveira Salles e Fernanda Nunes Maciel. Os entrevistados foram Luiz Gustavo Monteiro Guimarães e Daniel de Souza Costa Calvo. A edição foi de Geraldo Magela Jardim Barra e Paulo Henrique Caetano. O apoio de produção de Luciano Rivaroli. E foram utilizadas na trilha sonora trechos das seguintes canções: de Chico Correia and Electronic Band, Eu Pisei na Pedra, de Diogo Cadaval, Só Pra Ver Sambar, de Expressway 03, Cultivate a Classic Sky, de Lobo Louco, Saudade. A fonte da trilha sonora é o freemusicarchive.org. A capa da edição do YouTube tem a arte de Giancarlo Boas. A coordenação geral do programa Espaço Casa Verde é de Yara Freitas Lopes. Participe conosco dos próximos episódios. Um abraço, até a próxima.
Esse é o podcast sobre uma Casa Verde na UFSJ. Esse é o podcast sobre uma Casa Verde na UFSJ. Sobre uma Casa Verde na UFSJ. Esse é o podcast sobre uma Casa Verde na UFSJ. Esse é o podcast sobre uma Casa Verde na UFSJ. Sobre uma Casa Verde na UFSJ.